Nessa videoaula faremos a correção da atividade de revisão sobre probabilidade. A primeira questão. Em uma caixa colocam-se 10 quadrados, 15 triângulos e 15 círculos, todos de madeira. Pede-se a uma criança para que ela retire uma peça. Qual a probabilidade de ser essa peça um quadrado? Bem, na caixa há um total de 40 peças. Isso quer dizer que a quantidade de elementos do meu espaço amostral é 40. Dessas 40 peças, 10 são quadrados. Então o evento tem 10 elementos. Daí então, pela definição de probabilidade, que é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral, vai ficar 10 sobre 40. Eu posso cortar os zeros, vai ficar então 1/4. 1/4 é 0,25 na forma decimal, que na forma percentual vai me dar 25%. Então nós temos aí uma porcentagem, uma probabilidade de 25% de a peça retirada por essa criança ser um quadrado, e assim a resposta correta é o item C. A segunda questão. Em uma fábrica de lâmpadas, a máquina de testes indicou que, de um lote com 600 lâmpadas, 30 estavam com defeito. Se o supervisor escolher uma lâmpada desse lote ao acaso, qual é a probabilidade de ela estar com defeito? Bem, há um total de 600 lâmpadas, então o meu espaço amostral tem 600 elementos. Destas, 30 estão com defeito, então o evento tem 30 elementos. Daí então é só a gente pegar a definição de probabilidade. A quantidade de elementos do evento é 30 e a do espaço amostral é 600. Dá para a gente simplificar por 30, numerador e denominador, vai ficar 1 sobre 20. 1 dividido para 20 dá 0,05, que na forma percentual é 5%. Então nós temos aí 5% de lâmpadas com defeito e a resposta correta é o item A. Terceira questão. No lançamento de um dado não viciado, a probabilidade de obter um número primo é aproximadamente quanto? Bem, um dado ele possui 6 faces. Sendo assim, nós temos 6 elementos no espaço amostral. Dessas 6 faces, as faces 2, 3 e 5 contêm número primo. Então o evento ele possui 3 elementos. Daí então, pela definição de probabilidade, que é a relação entre elemento do evento e a quantidade de elementos do espaço amostral, vai ficar 3 sobre 6. Simplifica por 3 dá 1/2. 1/2 é 0,5, que é 50%. Então 50% dos números que contém em um dado são números primos, de forma que a resposta correta é o item C. Quarta questão. A probabilidade de se retirar uma carta com número ímpar de um baralho completo é quanto? Primeiro vamos lembrar que um baralho completo ele possui 52 cartas. Desse modo, então, a quantidade de elementos do meu espaço amostral é igual a 52. Dessas 52 cartas, as cartas com número ímpar são as cartas de números 3, 5, 7 e 9. Vamos lembrar que em um baralho não existe o número 1. O número 1, na verdade, é uma letra, que é o AIS, né? Então, o 1 não se considera. Portanto, nós temos apenas 4 números ímpares. Só que nós devemos lembrar que cada número desse aí possui 4 cartas, que é uma de cada naipe. Então, se nós temos 4 números ímpares no baralho, cada número ímpar com 4 cartas dá um total de 16 cartas com números ímpares, de forma então que o evento ele vai ter 16 elementos. Daí então pega a definição de probabilidade, que é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Isso vai ficar 16 sobre 52, que quando a gente simplificar por 4, por 4 mesmo isso. 16 dividido para 4 dá 4, 52 dividido para 4 dá 13. Então a probabilidade de você retirar uma carta de um baralho completo e essa carta conter um número ímpar, ela é de 4 sobre 13. E a resposta correta é o item A. A quinta questão. Caroline deixou uma caixa de bombons, ganhou uma caixa de bombons. A caixa contém 7 bombons de caramelo, 5 de coco, 6 de morango e 2 de banana. Ela pegou sem olhar um bombom da caixa. A probabilidade desse bombom ser de coco é quanto? Bem, primeiro vamos observar que a caixa ela contém um total de 20 bombons. Desses 20 bombons, 5 são de coco.
Então aí nós temos que o espaço amostral ele possui 20 elementos e o evento possui 5 elementos. Dessa forma, então, pegando a definição de probabilidade, vai ficar o número de elementos do evento, que é 5, sobre o número de elementos do espaço amostral, que é 20. Bem, daria para a gente simplificar essa fração, daria para transformar em número decimal e em percentual. Mas se você olhar, já tem essa opção aí para a gente marcar. A probabilidade ela é 5 sobre 20 e a resposta correta é a letra C. A sexta questão. Se um certo casal tem 3 filhos, então a probabilidade de os 3 filhos serem do mesmo sexo, dado que o primeiro filho é homem, vale quanto? Eu quero então que o casal tenha 3 filhos do mesmo sexo, sabendo que o primeiro já nasceu e ele é homem. Qual é a probabilidade dos outros 2 também serem homens? Bem, se o primeiro filho do casal é homem, para serem todos do mesmo sexo, o segundo e o terceiro devem ser homens também. A probabilidade de o segundo filho ser homem, que eu vou chamar de probabilidade de A, é 1/2. Nascimento de filho, cada nascimento, cada gestação é independente da outra. Então a probabilidade é sempre a mesma, são eventos independentes. A probabilidade de o terceiro filho também ser homem, que eu vou chamar de probabilidade de B, também é 1/2. O que é que eu quero? Como o primeiro já é homem, para que os 3 sejam homens, o segundo e o terceiro também deve ser homem. E aí, como eu já falei, são eventos independentes. Logo, eu quero a probabilidade da interseção, já que eu usei segundo e terceiro, usei a partícula i. E nós sabemos que a probabilidade da interseção de eventos independentes é só multiplicar as probabilidades. Então vai ficar a probabilidade de A, que é 1/2, vezes a probabilidade de B, que também é 1/2. 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. Então nós temos uma probabilidade de 1/4 de todos os filhos de um casal, dos 3 filhos de um determinado casal, serem homens, dado que o primeiro filho é homem. De forma então que a resposta correta é o item D. Com isso chega ao fim mais essa videoaula. Até a próxima então, bons estudos a todos. Até lá.